No Fundamental. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Na aula de hoje, vamos fazer a introdução de alguns conceitos novos. Antes estávamos estudando com mais profundidade o nosso estado, Minas Gerais. Hoje, embora vamos retomar o nosso estado, vamos dar exemplos através do nosso estado, vamos aprender conceitos novos. E que conceitos são esses? Então, na aula de hoje, a gente vai pensar a integração entre o campo e a cidade. E o que a gente vai, o que iremos construir juntos, então, na nossa aula? Na nossa aula, juntos, nós vamos identificar características do espaço do campo e do espaço da cidade. E aí já vai aquela dica, né? Quando a gente fala de cidade, salta aos nossos olhos e vem na nossa memória essa ideia de um espaço mais adensado, onde as pessoas vivem mais próximas, onde as atividades econômicas estão geralmente associadas ao comércio e à indústria. Quando a gente fala de campo ou espaço rural, a gente vem à mente uma outra organização que nos remete uma maior proximidade com a natureza e logo é o espaço onde comumente a gente tem a prática da agricultura, ou seja, do cultivo, né, de diversificados produtos e também da agropecuária, da pecuária, na verdade, da criação de animais, além do extrativismo, né, daquilo que a gente consegue extrair diretamente da natureza. Nós vamos também reconhecer como as feiras livres são esse espaço de integração entre campo e cidade. A gente vai perceber que campo e cidade são espaços de um mesmo município que tem muita conexão. Não é possível pensar o espaço do campo sem pensar o espaço da cidade, nem pensar a cidade sem pensar as contribuições que são trazidas para ela pelo espaço do campo. E aí, para a gente começar, eu te convido a observar comigo, então, essa imagem. E aí eu chamo a sua atenção para observar o que aparece aí no primeiro plano da nossa imagem. O que tem bem próximo do que você visualiza aí? E aí, o que tem ao fundo dessa imagem? Que informações que essa imagem nos traz? Ela está num padrão de desenho. Você acha que ela representa algum espaço real que a gente já tenha visto nos livros? O que você pensa sobre essa imagem? E aí vem a pergunta: na imagem estão representadas áreas do campo ou área da cidade? Quando a gente olha a imagem, a gente observa o quê? Tem um único espaço representado? Estão sendo representados os dois espaços? E aí aqui vem um primeiro conceito. Essa imagem pode estar representando um município. E geralmente os nossos municípios, eles possuem os dois espaços. Então, no primeiro plano da imagem, a gente observa o espaço urbano, o espaço da cidade. E por que a gente pode caracterizar esse espaço assim? Se você olha a forma de construção, provavelmente vivem mais pessoas nessa região. A gente tem prédios, que são aquelas unidades onde moram muitas famílias e a gente costuma chamar de unidades plurifamiliares. Ou seja, dependendo do número de apartamentos que tem num prédio, podem morar 6 famílias, 10 famílias. Então, a primeira parte da nossa imagem representa, então, esse espaço urbano, o espaço da cidade. A segunda parte da nossa imagem, pela organização espacial, a gente consegue perceber que trata de um espaço do campo, que a gente costuma chamar também de espaço rural. E como é que a gente consegue dizer que é um espaço rural? Se você observa
há o cultivo de algumas espécies lá mais ao fundo da paisagem. Há algumas casas bem distantes umas das outras. Há uma espécie de um catavento nesse espaço. E há também a presença de animais, né? Há uma espécie de pecuária sendo realizada, ou seja, a criação do gado nessa imagem. Então, estamos dizendo de um município que apresenta espaço urbano e espaço rural. E aí você deve estar se perguntando, mas o que caracteriza o espaço do campo e o espaço da cidade? A gente já começou, né, a fazer uma reflexão quando analisamos a imagem, mas o espaço do campo é a parte do município onde se realizam atividades associadas ao cultivo, e aí o cultivo de vários alimentos, a gente pode produzir arroz, feijão, legumes, né, cereais, trigo, por exemplo, as hortaliças, a alface, o almeirão. Então é o espaço de cultivo que a gente chama de agricultura, mas é o espaço também da criação de animais, que é o que a gente chama de pecuária. E quando a gente quer juntar as duas coisas, a gente fala agropecuária. Então, quando você escuta dizer a agropecuária brasileira, a gente está reunindo as atividades que são realizadas no campo, tanto a agricultura quanto a pecuária. A gente pode trazer e identificar nesse espaço do campo também o extrativismo. Pensa o período no Cerrado de floração e produção lá, a época em que as árvores do pequi produzem, então, o pequizeiro vai produzir o pequi. O extrativismo, o fato da população daquela região ir recolher os frutos do pequi, descascar, transformar em óleo, em polpa, enfim, né, o pequi é uma matéria-prima que dá muitas outras possibilidades. Também está associado às regiões, né, à questão do espaço do campo. O espaço do campo também é esse espaço onde estamos mais próximos da natureza. E é um espaço onde o volume de pessoas que vivem naquele lugar é menor. Quando a gente fala da cidade, a gente já está dizendo de um outro espaço, de uma outra forma de organização desse espaço. Geralmente, como vimos na imagem, há um adensamento, ou seja, existem muitas pessoas morando próximas. O formato das casas, existem casas, mas existem muitos prédios, muitos edifícios. Mas um ponto que caracteriza a cidade é ser a sede do município, ou seja, a parte do município que a gente classifica como cidade é onde está localizada a prefeitura. E além da prefeitura, a gente tem uma maior infraestrutura. Então é a parte onde a gente tem um maior número de indústrias, do comércio e da prestação de serviço. Serviço de saúde, serviço associado à educação e a serviços, por exemplo, relacionados a seguro, por exemplo, de automóveis. É o espaço onde a gente encontra essa prestação de serviço. É o espaço, geralmente, onde a gente tem a questão do saneamento básico, onde a gente tem acesso a uma água que é tratada e nos é levada e muitas das vezes ao tratamento do esgoto também. E aí, como é que ocorre? Eu disse lá no início da aula que a nossa aula vai tentar pensar essa integração entre campo e cidade. E você deve estar aí se perguntando, e aí? Como é que cidade e campo se comunicam, se relacionam? E aqui, o campo e a cidade, eles não são espaços isolados. Ao contrário, eles são espaços que possuem fortes relações. Aqui tem duas imagens que te ajudará a pensar algumas dessas relações. Temos, então, uma representação de uma feira livre, que é esse espaço onde o agricultor, o que é cultivado no campo, vem para a cidade, é comercializado, mas não só nas feiras livres, né? Se a gente pensa as outras formas também de produção da matéria-prima, o leite
que chega na nossa residência e pode ser lá na caixinha, ele é um leite que é produzido no campo, que muitas das vezes, às vezes a indústria está lá mesmo para fazer esse beneficiamento mais rápido, para não precisar de transportar. Às vezes essa indústria está no perímetro urbano, ou seja, está na cidade, mas grande parte de tudo que produzimos na cidade, ele é produzido no campo. Se a gente pensa a nossa roupa, por exemplo, se ela é uma roupa de algodão, onde é que foi feito o cultivo do algodão? Foi feito num espaço que é do campo. Então, somos integrados. Às vezes isso fica mais fácil de observar numa feira livre, mas a maior parte da matéria-prima que a gente utiliza nos nossos bens que consumimos, e a gente pode pensar no caderno, na madeira da mesa da nossa casa, né? De onde veio essa árvore, né? De onde veio essa floresta que às vezes é de reflorestamento? Então, há uma grande interdependência. Quando a gente pensa as relações sociais, aqui eu trouxe um exemplo de crianças, pode inclusive ser o seu caso, que residem no espaço do campo de um município, mas estudam na cidade. E aí o escolar vai fazer o transporte dessas crianças. Então, quando o município não tem na zona rural, no campo, uma escola, as crianças elas precisam serem transportadas para as cidades. Quantas pessoas que vivem no espaço do campo e são trazidas para o espaço da cidade para fazer determinados tratamentos de saúde, por exemplo. Então, essa relação entre campo e cidade, ela é uma relação tão forte quando a gente pensa a matéria-prima, quanto quando a gente pensa as relações sociais. E aí a gente pode pensar também que o que é produzido no campo, a semente, o adubo, muitas vezes o maquinário, ele também é oriundo das cidades, né? O proprietário lá daquela fazenda, ele vem até a cidade para fazer a aquisição desses recursos que darão garantia, então, para a produção ou para a criação desse gado, vem buscar a vacina, enfim, lá para vacinar o gado, por exemplo. E aí, você deve estar se perguntando, afinal, as feiras livres nas cidades são espaços mesmo de integração com o campo? E aí a gente fala muito das feiras livres porque elas são comuns na história do Brasil, né? A gente tem feiras assim oficialmente registradas desde o século XVII. Então essas feiras livres, quando a gente não tinha tamanha organização como temos hoje, dos supermercados, da viabilidade de fazer uma ligação e o próprio supermercado organizar as suas compras em algumas cidades e trazê-las, as feiras livres, elas ainda sobrevivem e elas são espaço de integração entre campo e cidade que não são só simplesmente do produto, mas é o espaço do encontro, é o espaço das tradições serem compartilhadas. E aqui, então, elas são um dos principais espaços de venda de mercadoria que são produzidas no campo, principalmente pela agricultura familiar. Aquela agricultura que é praticada por um grupo de pessoas, geralmente de uma mesma família, que acaba fazendo um plantio diversificado. Eles não são aquelas propriedades que plantam um único produto. Em uma propriedade da agricultura familiar, você vai ter as pessoas fazendo o cultivo, por exemplo, da mandioca, do milho, de alguma hortaliça, mas você vai ter também a criação de galinha. Então, logo, o que esse agricultor familiar traz para nossas cidades são produtos muito variados. Às vezes há a produção de mel, né? Caso você tenha disponibilidade lá das abelhas e de fazer, enfim, né, a apicultura aí.
Então aqui eu trouxe 2 exemplos de cidades mineiras onde essas feiras livres elas acontecem. Então a primeira imagem você observa uma feira livre em Montes Claros, né? E aí os mercados municipais também, eles são esse espaço onde o campo é trazido, né? Não só Montes Claros, como Pirapora, quantas outras cidades também não apresentam essas feiras que às vezes são transformadas em áreas como uma espécie de um mercado. E na outra imagem você tem uma feira aí no município de Matutina, em Minas Gerais também, é um município próximo ao município de Tiros, onde você tem essa comercialização. E lá a gente encontra então os hortifrutigranjeiros, né? As hortaliças aí, as verduras de folha, frutas e os granjeiros aí associado lá ao próprio frango, aos ovos, né? Ovos de codorna, cereais, doces, os queijos, né? E muito do artesanato também que é produzido no campo. Aqui então, agora é hora da gente pensar o que você já dá conta de fazer com as nossas informações de hoje. Na primeira pergunta, a gente vai trabalhar um pouco com essa identificação em um município do espaço urbano e do espaço rural, ou seja, do campo e da cidade. Então eu te convido mais uma vez para observar uma imagem, né? Aqui é uma fotografia aérea, já não é mais uma representação por meio de um desenho, mas é uma fotografia aérea, inclusive de uma paisagem mineira. E aí eu te pergunto, quais são os espaços desse município? Esse município, como a primeira imagem que a gente observou, ele é um município que tem tanto espaço urbano quanto espaço rural. E aí eu te pergunto, qual quadrícula, ou seja, qual quadradinho aqui, representa essa paisagem urbana? Então, se a gente observa juntos, a linha A, ela é uma linha com praticamente todas as cenas relacionadas a uma paisagem urbana. E na linha B, a gente pode dizer que o B1 também é uma paisagem urbana. E aí, se a gente pensa, onde é que está o espaço do campo nesse município? A gente percebe que esse município é um município que parece que essa cidade vem crescendo, pelo menos pela fotografia aérea que foi tirada, e vem meio que tomando esse espaço do campo. Mas pelas características, a gente pode ainda classificar a linha C, as quadrículas 1, 2, 3, 4 e 5, como um espaço do campo. E aí eu chamo a sua atenção que existem alguns municípios que não mais apresentam o espaço do campo, como é o caso de Belo Horizonte. O crescimento foi tão intenso que a área que era destinada à produção de algum cultivo, a agricultura e a pecuária, deu lugar às casas, às residências, aos bairros residenciais. Aqui tem um curto texto que eu não vou fazer a leitura, mas eu vou só chamar a sua atenção. Guarda Campos, né? Jorge Guarda Campos, ele escreve no seu livro a importância então dessas feiras livres e o quanto elas são tradição, principalmente no norte, no nordeste de Minas. E aí aqui a gente está dizendo especificamente do Vale do Jequitinhonha. Geralmente elas acontecem aos sábados pela manhã e elas são o lugar de vender esses produtos da agricultura familiar, mas também o espaço de divulgação das tradições e da cultura. E aí eu deixo para você um desafio. Existe no seu município as feiras? Existe no seu bairro uma feira livre? Que tipo de produto é comercializado? Há alguma apresentação cultural? Então eu te convido a representar isso por desenho e se você se sentir à vontade, encaminha pelo nosso Zap e quem sabe na próxima aula a representação da feira da sua cidade não possa estar aqui na nossa aula. E aí, já terminando, a gente viu que o município é um espaço que apresenta
campo e cidade, a maioria deles. A gente sabe que eles são espaços diferentes, com características diferentes, mas que se complementam. Se um produz o alimento, o outro tem lá a condição de oferecer a escola e a saúde. E as feiras livres são esse espaço de compra, mas também de divulgação das nossas tradições. E aí eu te convido a observar a paisagem dessa sua feira, dessa sua cidade. E até a próxima aula!